e o movimento espírita, tá? Que é uma coletânea de obras de Manuel Filomeno de Miranda, que o autor Alírio de Cerqueira Filho, lá da Missão do Caminho, fez essa compilação, tá? Falando exatamente sobre essa temática, tanto nas casas espíritas quanto no movimento espírita, que sofre ataques dos nossos irmãos que vivem na ignorância no plano espiritual. Então, é uma obra muito recomendada, tá, que a gente está divulgando no estudo de hoje, tomamos também como uma das bases desse estudo. Um outro marco também, Dimensões Espirituais do Centro Espírita, da nossa querida Sueli Caldas Schubert, também um manancial de informações sobre essa questão que envolve as casas espíritas. Como é que se faz a escolha do mentor espiritual, os trabalhos que se realizam no plano espiritual das casas espíritas, e uma informação muito interessante, quer dizer, quanto tempo leva para que a espiritualidade ela possa confiar na obra que está materializada na Terra. Então também ela fala, da materialização no plano espiritual que já existe na Terra, porque tem um período de ajustes dos dois planos. Então eles passam a confiar na obra dos encarnados num determinado período de tempo. Eu não vou falar, depois a gente fala sobre isso, tá? É publicado pela FEB. Um clássico da literatura espírita sobre o tema, José Herculano Pires, O Centro Espírita, meio pequenininho, mas com informações extraordinárias, de um dos grandes autores espíritas. Centro Espírita, uma visão construtiva, César Braga Said, publicado pelo Centro Espírita Leon Denis, também uma obra recomendada para quem quiser estudar essa temática. E também a obra de Kardec, que ele fala sobre o Estatuto da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Então, nós temos desde as obras fundamentais até as obras subsidiárias falando sobre esse tema. Tem tanta informação que para a gente compilar para montar o estudo fica difícil, porque é muita informação. Então, eu fico me questionando, enquanto tarefeiro de uma casa espírita, porque com tanta informação nós ainda conseguimos repetir os mesmos erros, porque não tem justificativa, é a nossa inferioridade moral, a terceira categoria de espíritos classificados pelo próprio Kardec, espíritos imperfeitos. Então, a única justificativa que nós temos é essa questão. Conta-se, meus irmãos, que essas são as obras referenciais do estudo, tá? Se quiser anotar, depois eu vou disponibilizar. Bíblia Sagrada, que a gente vai utilizar. Muita gente foge da Bíblia Sagrada, acha que a Bíblia Sagrada é só o Evangelho segundo o Espiritismo, e não é. Allan Kardec, ele pega passagens do Novo Testamento e faz uma explicação, discorre sobre aquela temática, sobre a ótica espírita, assim como os espíritos da codificação que trabalharam nas instruções dos espíritos. Então a Bíblia Sagrada também é um manancial. O próprio Kardec nos diz que a Bíblia está certa, errados são aqueles que não a sabem interpretar, de modo que, tirando o véu da letra que mata, a gente consegue ler a Bíblia, estudar e tirar boas informações desse livro, que é considerado por muitos como o livro mais sagrado da humanidade. A Revista Espírita, muito pouco lida e estudada nas casas espíritas, que Kardec foi o editor, publicando em 12 volumes durante 10 anos. É um manancial de luz também, as pessoas não valorizam, ou tem preguiça, ou tem total desconhecimento, assim como o Céu e o Inferno, assim como a Gênesis, que são obras meio que jogadas de lado. Há casas espíritas que não estudam e não valorizam a codificação, mas estudam as obras subsidiárias. São absurdos como esse que a gente não pode deixar acontecer. O Evangelho, já falei dessas outras obras, a obra de Nosso Lar, que fala sobre cisões. Houve uma tentativa de cisão no próprio colônia espiritual em Nosso Lar. Vamos ver como é que o governador lidou com essa situação. Transtornos psiquiátricos e obsessivos, do Manuel Filomeno de Miranda,
e a convivência na casa espírita. É uma outra obra muito importante do Gerry Almeida, que fala também sobre essa temática. Tá? Vamos lá. Todos nós temos espinhos. Olha que bonitinha essa figura, né? Olha que lindo, né? São dois porquinhos. Dois porcos espinhos. Vocês imaginem como eles têm tanto espinho, e na hora da reprodução como é que deve ser difícil, né? Então conta-se, lá na história universal da carochinha, que no período da era glacial, né, que grandes camadas de gelo cobriam o planeta Terra na sua formação, os animais estavam morrendo. Vários animais morrendo, espécies indo embora, desaparecendo da Terra, entrando em extinção, e os porcos espinhos estavam fugindo disso, né? Eles começaram a correr, tentar se esconder em cavernas, e eles encontraram uma caverna grande, espaçosa, e aquela manada toda entrou dentro da caverna. Entraram dentro da caverna, estavam ali todos eles, começaram a se chegar um perto do outro, né? Todos juntos, o frio de matar lá fora, eles foram se aproximando e começaram a se aquecer. Só que a proximidade deles era tão inconveniente que eles começaram a se machucar. Os espinhos de um machucavam o corpo do outro e eles tiveram que se afastar. E se afastando, eles viram que alguns membros daquele grupo estavam morrendo, porque no momento que se afastava, a onda de calor gerada pelos seus organismos cessava e eles acabavam morrendo. E aí o desespero tomou conta de novo. Até que um deles, né, foi iluminado e começou a se aproximar. Então ele veio, morrendo de frio, foi se aproximando, outro não vou mostrar aqui muito não. E ficou a uma distância mínima em que os espinhos dele não machucavam, não entravam em contato com os espinhos do outro porquinho que estava ao lado dele. De modo que dessa forma, as ondas de calor começaram a se processar, começaram a se expandir e aquele grupo inteiro sobreviveu àquele grande período da era glacial. Então, a história